Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, diga comigo, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Era só sem lei mesmo, gente. Glória a Deus. Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão necessitados da glória de Deus, ou estão sem que a glória esteja presente na vida deles. Esse é o termo mais correto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Eu quero que você fale comigo, justificados, e fala redenção, em Cristo Jesus. Não, era só as duas palavras, gente. Vamos lá. A quem Deus apresentou como propiciação. Fala comigo, propiciação. É só isso. No seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Semana passada, eu comecei a falar sobre graça, algo que Deus tinha manifestado no meu coração. E foi a primeira vez que publicamente, em um culto, eu contei um pouco do meu testemunho, do meu encontro com a graça, e como isso tem mudado a minha vida. Irmãos, e como é maravilhoso quando nós terminamos a pregação e as pessoas vêm pra gente e falam assim, e não é falar, você pregou bem, ou, não é isso, mas é, pastor, como eu precisava ouvir essa mensagem. Pastor, como isso é algo que eu luto, é algo que eu venho enfrentando. Porque eu penso que eu preciso merecer a glória de Deus. Eu creio que eu preciso ser tão bom, tão justo. E essas mensagens, esses testemunhos têm vindo durante toda a semana. Porque semana passada eu falei como a graça tem mudado a minha vida. E eu quero continuar falando hoje sobre graça também, com a esperança que ela também possa mudar a sua vida. E você possa ter o mesmo testemunho. Amém? Então nós falamos semana passada o que é graça. Graça é favor imerecido, que possibilita um amor incondicional. Nós falamos muito do amor incondicional de Deus, mas o amor incondicional, ele é possibilitado, ele é habilitado pela graça ou pelo favor imerecido. Uma definição de graça muito forte que me pega todas as vezes que eu leio é essa. Graça é o ilimitado acesso à inesgotável bondade de Deus. Você devia escrever isso. Gente, esses tipos de mensagem, eu recomendo você anotar, escrever. Por quê, pastor? Porque senão a gente esquece muito fácil. Aí você chega em casa, ou você vai reassistir o vídeo, que vai demorar alguns dias para a pregação em si estar online, né? Mas você pode escrever, e quando você escreve, a sua mente registra. Quem escreve, memoriza 3 vezes mais rápido. Então, olha essa definição, essa definição me marca muito. Graça é o acesso ilimitado à inesgotável bondade de Deus. O acesso ilimitado à inesgotável bondade de Deus. A religião tem uma função. A religião diz o quê? Que eu preciso colocar regras, parâmetros e metas para que eu possa acessar a bondade de Deus. Agora, a graça não é religião. A graça diz assim, que Deus me ofereceu a sua inesgotável bondade, o seu favor imerecido, através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém ou não amém? Quantos de nós estamos tentando conquistar a bondade de Deus? Estamos trabalhando para alcançar o favor de Deus. Nós estamos trabalhando para ver se Deus nos aceita. Nós crescemos ouvindo, olha, você precisa fazer isso e aquilo para chegar no céu. Você precisa fazer isso e é isso para que Deus ame você. Você precisa, e fomos ensinados
a cumprir mecanismos e regras para chegar a ser aceitos por Deus. God loves you. God has extended His favor upon you. Deus já estendeu o seu favor a você. E não depende do que você faz, depende do que Ele fez. Amém? A bondade e o favor foram conquistados na cruz. Por isso, graça é acesso ilimitado a uma bondade inesgotável. Porque foi conquistado na cruz. Jesus trouxe na cruz o acesso a essa bondade e a reconciliação com Deus. Agora, onde é necessário reconciliação, quer dizer que não havia, então, amizade ou relacionamento. Havia inimizade. Algo tinha acontecido com a humanidade. Algo tinha acontecido com o homem para que ele precisasse ser reconciliado com Deus. João 1, 16 e 17 e 18 diz assim: porque todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça, na verdade, e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, foi quem o revelou. Então, quando Jesus veio à Terra, Ele veio para revelar o Pai. E Ele veio trazendo com Ele o que? Verdade e graça. Nós sabemos muito bem da verdade, Ele é a verdade absoluta. Quem conhece a verdade é liberto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas Ele veio trazer com a verdade, Ele veio trazer graça também. A revelação de Deus através do Filho nos apresentou verdade e graça, porque verdade e graça andam lado a lado. Lei não precisa andar lá ao lado da verdade, mesmo que a lei é verdadeira, mas graça e verdade precisam andar juntas, lado a lado. O evangelho da graça, da justificação pela fé, é um mistério que estava oculto por muitos anos, mas que foi revelado pelo Deus Filho, o Deus unigênito, e essa revelação veio mediante a verdade e a graça. O Filho veio revelar o Pai e nos reconciliar com Ele. Por que nós precisamos de reconciliação? Quando é que um casal precisa ser reconciliado? Quando eles estão separados. Quando houve algum atrito, alguma briga, alguma ocasião no casamento, e agora eles precisam passar por um processo de reconciliação para que voltem a ser um. Então Jesus veio nos reconciliar com Deus. Ele veio ser o processo de reconciliação, porque nós estávamos afastados de Deus. Abra comigo 2 Coríntios 5, 18 e 19. E eu recomendo você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante textos nessa manhã. Olha o que fala 2 Coríntios 5, 18 e 19. Fala assim: ora, tudo isso provém de quem? Vamos lá, eu quero que você leia comigo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com... Peraí, Ele nos reconciliou com quem? Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Jesus, de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, ou os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então foi Deus e o Pai, e Deus o Filho, que agiram juntamente para nos reconciliar com Ele mesmo. Onde nós temos parte nisso? Vamos lá. O que você fez para esse processo de reconciliação? O que o pastor fez? Nada. Nós não fizemos nada para nos reconciliarmos com Deus, mas nós recebemos todo o resultado da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem claro. Quando um bebê nasce aqui na terra, ele não participou de nada para o seu nascimento.
na verdade nem para a sua formação. O pai e a mãe se uniram, eu gosto de dizer que é uma noite de glória, e formaram um bebê, e depois de alguns meses, de muitos meses, aquele bebê nasce. O que ele fez para nascer? Nada. Ele não teve participação nem da sua formação, nem do seu nascimento. Então, quando Deus decidiu reconciliar o homem consigo mesmo, Deus o Pai se uniu com Deus o Filho, e os dois formaram um processo de reconciliação para que eu e você pudéssemos passar pelo novo nascimento. Ah, você não entendeu, peraí. Olha, nós nascemos neste mundo físico. Isso foi papai e mamãe quem fizeram, mas nós também temos um novo nascimento, e esse novo nascimento foi papai Deus e o Filho Deus que fizeram todo o processo para que eu e você nos tornássemos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia! Foi Ele e com Ele e somente com Ele. O que eu fiz? Nada, eu nasci. Eu nasci no reino espiritual, eu nasci no reino de Deus, eu nasci para uma vida nova, eu deixei a velha criatura e me tornei uma nova criatura. O que eu fiz? Eu aceitei, só isso. Eu acessei, só isso. Eu não trabalhei e nem tive parte no processo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu e você não contribuímos nada, mas recebemos tudo. E por que nós precisávamos então ser reconciliados? Porque toda alma pecou. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos foram destituídos e a lei é a prova que nós todos somos pecadores. A lei é a prova que nós todos somos pecadores. Mas agora, como que eu sei que eu sou reconciliado com Deus? Porque agora o Filho, o Deus Espírito Santo, é a prova que eu me tornei uma nova criatura. Parece assim, a lei provava que eu era pecador, mas a presença do Espírito Santo dentro de mim e de você, prova que agora eu sou um crente reconciliado com Deus. Ah, vocês não estão entendendo, vocês têm que me ajudar a pregar hoje, gente. Em nome de Jesus. Vou colocar vocês de pé, eu acho que vocês ficam animados de pé. A lei provava que eu era pecador. O Espírito Santo, o penhor da minha salvação, o selo da minha salvação, ele prova que eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. O que é isso? Você nasceu para o reino de Deus. Você foi reconciliado com Deus. Por que nós carecemos da graça de Deus? Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, não havia um justo sequer. Ninguém foi justo o suficiente. Ninguém conseguia ser salvo o suficiente. E agora aquelas palavras que eu pedi para você repetir. O versículo 21 de Romanos 3 começa assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Este mais agora, eu sempre falo que não é um mais agora qualquer. Quando você está lendo uma história, quando você está lendo talvez uma parte da Escritura, e você entra num texto deste, e você vê que a narrativa, ela muda, ela faz um shift, ela muda para outro tópico, mas ela começa com mais agora, está dizendo o quê? Paulo estava dizendo assim, Romanos capítulo 1, todos pecaram, o ímpio não é justo, todos são inexcusáveis diante de Deus. Por quê? Porque a criação proclama que existe um Criador. Paulo começa no capítulo 1 dizendo, até o índio lá no meio do mato, que não tem Jesus, ele vai ser inexcusável, porque a criação prova a existência de Deus. Paulo vai para o capítulo 2 e fala assim, mas você também, judeu, você também é culpado, porque você tinha lei, você conhecia Deus e mesmo assim você pecou. No capítulo 3, Paulo generaliza e ele faz uma asserção, ele diz assim, não só o ímpio, não só o grego, não só o ímpio, também não só os judeus, no capítulo 2, mas todos pecaram e foram destituídos, todos merecem ser mortos. Aí ele fala no 21, mas agora é uma transição que vai mudar a história de quem está incluído nessa história.
vai mudar o caminho, porque ele falou, mas agora. Este mais agora não é apenas uma transição literária, é dizendo assim, ó, mas Deus interviu na história. Sabe quando Deus intervém na história da gente? Sabe quando Deus fala, olha, estava acontecendo isso, mas eu vou mudar para isso. Estava indo para este caminho, mas eu estou mudando para aquele caminho. Sabe quando José falou assim, olha, vocês intentaram para o mal, mas Deus tornou para o bem? É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Olha, a história da humanidade não estava muito boa, mas agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei. A justiça de Deus se manifestou sem a lei. Sem a lei. A lei não pode justificar ninguém. Lembra que na semana passada eu falei que algumas pessoas procuram se achegar a Deus com base em regras, com base na lei. A lei não pode salvar ninguém. Por quê? Porque a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Agora veja bem. Todos tinham pecado. Todos. Todos nós pecamos, mas Deus continua sendo um Deus santo, e Deus continua sendo um Deus justo. Então era impossível para o homem ter um relacionamento com Deus. Era impossível para o homem ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o pecado causava barreira entre nós e Deus. Como o pecado causa barreira ainda hoje. A prática do pecado causa barreira entre nós e Deus. Mas o que Deus fez? Deus decidiu intervir na história da humanidade. Deus decidiu vir ao resgate do homem. Ele decidiu vir ao resgate do homem e, através do seu Filho Jesus, mudar a história da humanidade. Legalmente, o homem era culpado. A graça não anula a sua culpa. A graça transferiu a sua culpa. Legalmente, essa palavra justificação, vou falar um pouquinho mais dela para frente, é um termo jurídico, é um termo legal. Legalmente, o homem era culpado. Deus olhou para a humanidade e falou, este é culpado, este é culpado, este é culpado, todos são culpados, todos são dignos de morte. Legalmente, o homem era culpado. Nós deveríamos estar eternamente afastados de Deus. Eu e você, quando nós lemos o texto, nós começamos a colocar outras pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Não. Eu e você fomos achados culpados diante de Deus. Quando Deus olhou para a humanidade, Ele olhou para nós, Ele falou, você é culpado. Porque a lei provava que nós éramos culpados. Então Paulo diz assim, sem a lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus, a graça, não depende mais da lei de Moisés. E glória a Deus por isso. Então por que ainda às vezes nós queremos viver pela lei? Nós queremos viver por aquilo que Moisés falou. Mas pastor, os mandamentos de Deus não são eternos? Sim. As leis que ele está falando aqui não é anulando o mandamento de Deus, porque Jesus veio cumprir toda a lei. Mas ele está falando de leis cerimoniais, leis que falavam que eu precisava ser alguma coisa ou fazer alguma coisa para chegar até Deus. Mas o que Jesus fez? Ele não aboliu a lei, ele cumpriu, ele preencheu toda a lei. Então, se nós decidimos viver pela lei ainda, nós anulamos a graça. Se nós decidimos viver na lei, nós anulamos a graça. Porque a graça não requer a lei para justificar. Pastor, então o que é justificação? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé que está em Cristo Jesus. Justificação é o quê? Tornar justo. Mostrar, oferecer evidência de justiça. Olha só essas definições. Declarar, pronunciar justo, justificado. Era um termo jurídico para que quando alguém pagasse uma dívida ou cumprisse uma pena, essa pessoa seria considerada justa, justificada. Então, Paulo escrevendo no versículo 24 do texto de Romanos 3, diz assim, no versículo 21, agora sem a lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vamos lá, sendo justificados. Quando nós falamos justificados, é pegar alguém que era culpado, digno de morte, e agora declarar ele justo, declarar ele sem culpa alguma. Como que Deus fez isso? Deus fez isso através de uma substituição. Ele pegou Jesus Cristo, santo, puro, o Deus Filho, e colocou em nosso lugar, pagando por todos os nossos pecados. Jesus, através da cruz, nos tornou justos perante Deus. O tribunal era do próprio Deus. O julgamento era do próprio Deus. E ele fez Jesus tomar toda a culpa sobre nós, para que nós fôssemos justificados perante Deus, mediante o quê? A redenção. O que é redenção, gente? Redimir. Redenção é livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Redenção é livramento de uma forma de escravidão por base de um pagamento de um preço por um redentor. Jesus nos justificou porque ele foi o nosso remidor, o nosso redentor. Ele pagou pelo preço que nós devíamos. Ele pagou a dívida que era nossa. E ele nos livrou da escravidão. Quando alguém redimia alguma coisa, ele pagava um preço por aquela pessoa que tinha sido escrava. Deixa eu explicar. No Antigo Testamento, quando alguém devia uma dívida e não tinha como pagar aquela dívida, ele se tornava escravo da pessoa. Essa palavra escravo, na verdade, quer dizer servo. Ela precisava trabalhar para outra pessoa até pagar a sua dívida. Porém, se houvesse um parente muito próximo, esse parente podia redimir a dívida daquele que estava sendo escravizado. Esse parente ia até o juiz e falava: eu quero redimir aquela pessoa. Eu quero pagar a dívida daquela pessoa. Então ele pagava a dívida e aquela pessoa agora estava sob a tutela do remidor, daquele que pagou a dívida. Então ele falou assim, ele nos justificou mediante a redenção. Em outras palavras, ele nos tornou justo porque ele foi lá e pagou a nossa dívida, tomando o nosso lugar no julgamento de Deus. Será que você está entendendo? Isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, mas eu preciso que você esteja atento. Olha, esses termos, nós lemos esses termos muitas vezes e nem sabemos o que significa. Eu preciso que, mais do que tudo, mais do que um avivamento, mais do que você saia daqui feliz, que você entenda o que está sendo pregado. Nós fomos justificados, tornados justos, declarados justos, porque Jesus se tornou o nosso remidor. Jesus olhou para Deus, não era o diabo. Sim, o que nos aprisionava era o pecado, mas quem nos julgava era Deus. Era a lei de Deus. Ele olhou e falou assim, eu quero pagar o preço por eles que não conseguem pagar o preço. Eu quero pagar e tirar eles da escravidão. Eu quero ser o remidor deles. Lembra o que falou? Eu preguei algumas semanas atrás, Colossenses 1, 13 e 14, diz assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. Então o que ele fez? Ele justificou a gente, nos remindo, ele pagou o preço, só que ele não terminou por aí. Ele pegou aquele pecador, aquele que não valia nada e falou assim, eu vou transportar você para o meu reino. Em outras palavras, eu não só vou pagar a sua dívida, vou tomar o seu lugar, eu vou te fazer agora um cidadão do meu reino celestial. Ai, irmão, meu Deus, ele nos redimiu e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ei, Jesus. Agora continua a leitura comigo, por favor. Vou repetir o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus apresentou como propiciação. O que é propiciação? É reparação de um mal. É a satisfação das exigências da justiça.
por meio de o pagamento de uma penalidade. Existem dois termos que nós temos que analisar. Primeiro é expiação, segundo é propiciação. Eles são bem similares, porém significam coisas diferentes. Paulo usou aqui propiciação, por quê? Porque foi Deus quem apresentou a Jesus como propiciação. Propiciação é a satisfação das exigências da lei para que a justiça seja efetuada. Em outras palavras, quando Deus apresentou Jesus como propiciação, ele aplacou, ele pagou todas as exigências de Deus que haviam na lei. Propiciação é vertical. Propiciação é resolvendo o problema do pecado verticalmente. Jesus se tornou o nosso sacrifício, o sacrifício de Deus, para que a ira de Deus fosse satisfeita, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Ele está resolvendo o problema do pecado verticalmente. Agora, expiação é horizontalmente. Expiação significa que ele retira. O termo ex significa retirar. Então, expiação é retirada do pecado para que a justiça seja cumprida. Você entendeu? Então, dois processos aconteceram na morte de Jesus. Propiciação, ele cumpriu todas as exigências da lei para que a justiça de Deus fosse cumprida, e ele retirou toda a culpa que nós tínhamos da acusação da lei contra mim e contra você. Expiação. Ah, você não está entendendo, irmãos? Olha, quando eu estudo teologia, gente, eu fico mais crente. Quando eu entendo teologia melhor, eu fico mais crente. Nós lemos textos como esses, nós passamos e nós não entendemos o que Deus está falando. Olha, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como pagamento da dívida para cumprir a exigência da lei, para que a justiça fosse efetuada. Agora, o detalhe aqui não é nem a propiciação. Você sabe que o lugar na arca, em cima da arca, onde eles cumpriam os sacrifícios, chama-se de propiciatório. Onde eles derramavam o sangue e a glória de Deus descia. Propiciatório. Mercy seat. Em inglês chama assento de misericórdia. Mercy seat. Propiciação, lugar de misericórdia. Assento de misericórdia. Onde Deus olhou para a humanidade e falou: eu vou morrer no lugar deles. Vocês estão acordados? Agora o detalhe mais importante aqui é quem que ofereceu a quem. Não foi o homem que pediu para Deus se oferecer. Fala assim, a quem Deus apresentou como propiciação. Foi o próprio Deus que apresentou o próprio Deus, o Filho, para ser propiciação, como pagamento da dívida. Deus apresentou o Deus. Onde nós estamos nesse processo? De braços abertos, recebendo tudo que Ele mandou para nós. Tudo que Ele fez por nós. Nós não participamos de nada. Nós não fizemos nada. Deus apresentou o próprio Deus como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus apresentou Jesus como propiciação. E por que Deus não podia usar o homem? Por que eu não podia pagar pelo meu próprio pecado? Pastor, mas se eu pequei, por que eu não podia? Vamos lá. Porque por um pecado eu já sou digno de morte. E se eu pago pelo pecado com a minha morte, eu vivo um eterno afastamento de Deus. Se a Daniele pagasse pelo meu pecado, ela poderia até morrer por mim. Mas só por um pecado meu. Só que ela perderia a salvação dela e provavelmente eu pecaria de novo e perderia a minha. Porque o homem só é capaz de pagar por um pecado. E isso ele já recebe uma sentença de morte. Vocês estão entendendo? Porém, para cumprir, para satisfazer o que a lei precisava que fosse satisfeito, precisava ser um homem que morresse. Por quê? Porque aquele que pecar morrerá. Toda alma que pecar morrerá. O homem pecou. Foi a humanidade que pecou. Por isso a humanidade precisava pagar pelo preço do pecado. Deus não podia descer na sua forma espiritual e morrer numa cruz, ou se entregar numa cruz. Não aplacaria, não satisfaria as exigências da lei. Ei, que palavra que está me dando trabalho hoje.
exigências. Não conseguiria pagar por tudo, porque precisava ser o homem pecou, não foi Deus Espírito quem pecou. Por isso que Deus precisou se fazer homem e vir aqui na terra, tomar a forma humana. Por que Jesus precisou nascer? Porque ele precisava ter forma humana para poder pagar pelo meu e pelo seu pecado. Ele não podia vir apenas aparecer, não podia ser uma teofania. Como assim? O que é uma teofania? São as aparições de Deus durante a revelação da Bíblia. Quando Deus aparece como um anjo, como Deus aparece como um homem. Teofania. Não podia ser uma teofania. Ele precisava nascer. Hebreus fala que ele foi tentado em tudo. Ele precisava ser tentado. Ele precisava sofrer. Irmão, você sabe que Jesus sofreu tudo que nós já sofremos? Ai, pastor, mas nós estamos no mundo moderno. Não, ele sofreu. Hebreus falou que ele sofreu tudo. Ele foi tentado em tudo. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso que ele pode se compadecer de você. É por isso que ele pode ser um advogado justo com você. Porque ele sofreu tudo. Ele precisava nascer, experimentar as dores do corpo humano. Ele precisava sofrer as tentações que o inimigo iria tentá-lo, que a carne iria tentá-lo. Ele precisava ser homem. Mas não só homem. Precisava ser santo. Por que precisava ser santo? Porque se ele pecasse, ele pagaria apenas pelo pecado dele. Precisava ser santo, totalmente santo. Não podia haver pecado, por isso que a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele foi perfeito em tudo que ele fez, ele não pecou. Ele foi tentado com todos os tipos de tentações, mas ele não pecou, ele se manteve santo. Ele era sem pecado, sem mácula. Mas só não adiantava ser homem e santo. Por quê? Porque um homem só pode pagar pelos seus próprios pecados. E se fosse apenas homem, Jesus, sendo santo, poderia pagar pelo pecado de uma pessoa. Então não podia ser apenas homem, não podia ser apenas santo, precisava também ser divino. Porque somente alguém divino poderia pagar pelo pecado de toda a humanidade, em todas as eras, por todos os tempos, por todos os séculos. É por isso que a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a Bíblia fala que ele, achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo e foi feito em forma de homem. Ele, Deus, Jesus era 100% não, ele era completamente Deus, completamente homem. Com a sua forma de homem, ele cumpria todas as exigências da lei, e com a sua forma de Deus, ele podia cumprir e pagar pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele cumpriu todos os requisitos da lei. Todos os requisitos da lei. Olha o que fala 2 Coríntios 5:21. Eu quero que você abra comigo para você ler. Marque esses textos, por favor. 2 Coríntios 5:21. Fala assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é o Evangelho em resumo. O resumo do Evangelho é esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que era santo, aquele que não pecou nenhum dia, nenhum momento da sua vida, Deus o fez, o tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos justificados, nós fôssemos feitos justiça de Deus. A graça foi que nos tornou justos, não foi a lei. Foi a graça que nos tornou justos. Nós fomos feitos justiça de Deus. Sabe, deixa eu explicar esse versículo para você. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus lançou todo o pecado da humanidade, o meu, o seu, do João, da Maria, do fulano, do ciclano. Deus colocou sobre ele todos os pecados da humanidade por todos os tempos. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado, lançou todos os pecados sobre ele. É por isso que naquele momento na cruz ele falou: meu pai, pai meu, por que você me desamparou? Deus lançou todos os pecados sobre ele,
para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora preste atenção, de quem é a justiça? Fala comigo, de quem é a justiça? De quem é a justiça? De Deus. De Deus. A justiça que não é do homem, não é da lei, é a justiça de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus pegou toda a justiça dele mesmo, de Jesus, e colocou sobre mim e sobre você. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê mais o seu pecado. Quando Deus olha para você hoje, não vê mais o pecado que você cometeu ontem ou vai cometer amanhã. Ele vê a justiça de Cristo sobre a sua vida. Isso era motivo de você dar um glória a Deus e um aleluia, irmãos. É por isso que Paulo fala em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação, porque quando ele olha para você, ele vê a cruz, ele vê o que Cristo fez na cruz do Calvário, e quando ele olha para você, ele vê justo, santo, puro. Aleluia! Glória a Deus! Volta comigo para Romanos, eu quero que ligar um texto com o outro, por favor. Olha o que fala, continua comigo. No 25 ainda. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso, por que Deus fez isso? Para manifestar a sua justiça. Lembra, Deus é justo. Por Ele ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então vamos lá. Antes da graça, antes de Jesus, Deus era justo, correto? Deus continuava sendo justo. Por isso que Ele precisou, na sua paciência, tolerar o pecado da humanidade, porque senão Ele tinha que matar toda a humanidade, exterminar a humanidade. Então Ele foi tolerante com os pecados da humanidade, mas Deus era justo e o homem era injusto. Agora, através da graça, Deus tornou o homem justo e Ele continuou sendo justo. É por isso que fala, para que Ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quando você coloca a sua fé em Jesus, quando você deposita a sua fé em Jesus, Deus te justifica para Ele mesmo, tornando você justo perante Ele mesmo. Deus não apenas é justo, Ele te tornou justo, porque Ele foi o teu justificador. Aí, que condenação tem agora? Como que o diabo pode te acusar? Muitos de nós vivemos sob acusações do diabo. O diabo fica aqui, você fez isso, você é aquilo, você não merece, tá. Aí você tem que dizer, mas ainda bem, porque Jesus me justificou, eu sou justificado pela graça, a graça me justificou, eu não sou merecedor, mas Ele me fez justo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça muda a maneira de você olhar para você mesmo. A graça muda a maneira de você olhar para você mesmo, porque Deus não somente é justo, nos fez justificador. Romanos 5:1, olha comigo. Depois você vai para casa, leia Romanos para você ver. É rico, é Jesus. Romanos 5. Somos reconciliados, então agora nós temos paz. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Agora nós somos filhos, nós somos amigos, nós temos paz, nós somos a noiva, nós somos o corpo de Cristo, porque nós somos justificados mediante a fé. Olha o que Ele fez com a gente. Ele pegou um povo que era rejeitado e tornou eles justos perante os seus próprios olhos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, fala comigo, acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Então, a graça de Deus não pode ser merecida, mas deve ser o quê? Acessada. Irmãos, a graça está disponível para todos, mas ela é acessada por poucos.
nós devemos acessar, escute, olha o 2 de novo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. O acesso da graça é a fé. Nós obtivemos acesso a essa graça na qual nós estamos fundamentados, estamos firmes. Nós não estamos fundamentados no nosso merecimento, ou no nosso senso de justiça, ou no quão bom nós somos. Nós estamos fundamentados na graça de Cristo. O fundamento que nos sustenta é a graça, e o acesso a essa graça é a fé. Sabe por que muitos não conseguem desfrutar da vida cristã? Porque ainda não acessaram a graça. Não conseguem ter fé que Deus realmente perdoou todos os seus pecados. É algo que precisa ser tratado dentro de nós. Tem pessoas que não conseguem crer que Deus perdoou realmente todos os seus pecados. E por isso, por falta de fé, não conseguem acessar a graça. Porque a graça é acessada pela fé. É por isso que, segundo a Pedro diz assim: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. A graça não é apenas a porta de entrada, ela é o ambiente em que toda a vida cristã está fundamentada. Você está entendendo ou não? Irmãos, nós dependemos da graça para tudo. Nós precisamos crescer nesse entendimento dessa graça para que nós possamos utilizá-la e experimentá-la todos os dias das nossas vidas. No momento que você pensar, eu preciso hoje fazer algo para chegar a Deus, você precisa se relembrar, eu preciso acessar a graça, porque a graça já me dá acesso. Graça precisa se tornar a atmosfera em que eu vivo, que eu me movo e que eu exerço tudo que há sobre o reino de Deus. Tudo que há. O reino de Deus é movido por graça. Ninguém era merecedor. Ah, pastor, mas se eu orar 7 dias da semana, 24 horas por dia, e se eu jejuar, pastor, 7 dias, irmãos, você continua sendo um não merecedor que passou muita fome e que orou bastante. Você e eu nunca seremos merecedores a participar deste reino. Mas foi a graça que possibilitou a nossa participação. A graça não deve ser usada apenas para chegar ao céu. A graça precisa ser usada para nós vivermos todos os dias das nossas vidas. Ela não me dá só acesso ao céu do porvir, ela me dá acesso a tudo que Deus quer me dar agora. A graça é um depósito ilimitado na sua conta, que você tem acesso através do cartão da fé. Quando você abre uma conta bancária, vamos supor que você tem ali um crédito ilimitado naquela conta bancária. Como que você acessa esse crédito ilimitado? Você precisa ter um cartão de débito. E este cartão vai te dar acesso a esse crédito ilimitado. A graça é um crédito ilimitado da parte de Deus. E o cartão de acesso é a sua fé. A sua fé te dá acesso para você poder entrar e usufruir de tudo que Deus já conquistou para você. Muitos de nós somos mendigos espirituais, porque nós queremos depender da lei, queremos conquistar as coisas espirituais, quando Cristo já conquistou tudo para nós. E Ele diz assim: só creia, só acesse, só exerça a sua fé para você receber. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênçãos. A graça me dá acesso ao céu no porvir, mas ela também me habilita, me capacita a viver tudo o que Deus tem para mim agora. Tudo o que Deus tem para mim agora. Ela não só nós somos ensinados que a graça para a salvação, a graça salvífica, é apenas para que nós tenhamos vida eterna. E não é isso. Nós nos movemos pela graça, nós nos fundamentamos pela graça, nós dependemos da graça, nós temos acesso pela graça. Tudo depende da graça. Pastor, e onde entra obras em tudo isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou explicar agora. Abra comigo Efésios 2.
Efésios 2, do 8 em diante, diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então não vem de nós não podemos merecer. Nós nunca seremos merecedores, é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém possa dizer, eu conquistei, fui eu quem fiz. Não, não de obras. Agora segue no 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, pastor, por que eu tenho que praticar boas obras? Porque as boas obras comprovam a sua fé, e a sua fé dá acesso à graça. Você entendeu? Nós nunca vamos ser merecedores, nunca poderemos conquistar o acesso a Deus, a graça. Porém, as minhas obras, as obras que eu fui feito já de antemão, Ele preparou para que nós andássemos nela. Então, quando eu pratico obra, eu não estou criando nada, eu estou andando naquilo que Ele criou. Você não entendeu? Quando eu faço as obras boas, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, quando eu ajudo o próximo, quando eu sou um bom marido, quando eu sou um bom pastor, quando eu sou um bom pai, eu não estou criando nada para merecer a salvação, eu estou andando naquilo que Ele já criou, porque o caminho das obras foi preparado pelo próprio Deus. Ele criou para que nós andássemos nelas. E quando eu pratico essas obras comprovam que eu tenho fé. E a fé me dá acesso à graça. E a graça me dá acesso a Deus. Aleluia. Ei, Jesus, aleluia. Então, irmãos, eu sou salvo pela graça, sim. Eu adoro pela graça. Eu prego pela graça. Eu recebo a revelação pela graça, eu sou um bom pai pela graça, eu sou um pastor pela graça, eu sou um bom esposo pela graça, eu ajudo o próximo pela graça, eu venço o pecado pela graça, eu tenho motivação pela graça, tudo está fundamentado na graça que Ele conquistou na cruz para mim. Então graça não é apenas um conceito, graça não pode ser entendida como um conceito. A graça é um mecanismo de salvação, de reconciliação, de santificação e de obras para entrarmos no reino de Deus. Até as obras são habilitadas pela graça. Oh, Jesus. Você está entendendo isso? Quando nós reduzimos a graça a um conceito, nós ficamos apenas com a informação, mas nós não experimentamos. É por isso que nós vivemos vidas tão pesadas. Nós vivemos como cristãos que são, sabe, como é que fala, gente? Aflitos. Cristãos aflitos, que vivem sob o peso. Ai, mas é muito difícil servir Jesus. É porque você está tentando viver no seu próprio punho, no seu próprio braço, com a sua própria força. Dependa de Jesus para viver para Jesus. Dependa de Jesus para viver para Jesus. Dependa da graça para você até fazer obras. Dependa dessa graça. A graça não é um conceito teológico. A graça é uma obra que nos faz experimentar a inesgotável bondade de Deus. Aleluia! Agora, preste atenção. Graça sempre é oferecida de alguém superior para alguém inferior. Alguém inferior não pode oferecer graça para alguém que é superior. Graça sempre é oferecida de alguém superior para alguém inferior. Aleluia, sim, eu concordo também, em nome de Jesus. Agora, adoração é sempre para alguém superior e graça de alguém superior para alguém inferior. Então a sua adoração, a minha adoração é uma resposta à graça que o superior deu ao inferior. Ah, você não está entendendo, escuta. O Deus superior ofereceu graça a mim e a você inferiores.
Agora nós que somos inferiores, oferecemos como gratidão, como resposta a essa graça, adoração em espírito e em verdade a Ele. Aleluia! Então graça, repita comigo, o ilimitado, acesso à inesgotável bondade de Deus. Graça é o suprimento inesgotável da bondade de Deus. Agora eu vou terminar com essa definição aqui. Olha só. É Deus fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer, que nós não merecemos e que nós nunca poderemos pagar. Let that sink in. Deixa isso cair, deixa a ficha cair aí. É Deus fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer, que nós não merecemos e que nós nunca poderemos pagar. Isso é graça. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos andando fundamentados na graça, tudo que é de problemas na igreja, eles somem, porque na graça não existe acepção de pessoas. Na graça não existe maior e não existe menor. Na graça não existe melhor e não existe ruins. Na graça não existe nada disso. A graça não faz acepção de pessoas. A graça não depende do status social, da riqueza da pessoa, da idade. A graça não depende, não mede o tamanho do pecado. Eu peco, pastor, mas o pecado do fulano é muito pior. Irmãos, se eu tivesse 10 centavos para cada vez que eu ouço essa frase, não, pastor, mas eu peco, mas o pecado do fulano é muito pior. Olha o que ele está fazendo. Não, pastor, eu sim, mas olha, irmãos, a graça não mede tamanho de pecado, ela cobre todos os pecados. A graça não analisa histórico, ela não olha como foi o seu passado. Não depende se você voltou para Jesus ontem ou se você é crente há 50 anos. A graça não está se importando com isso. A graça pega uma mulher endemoniada e coloca ela para ser uma seguidora de Jesus. Aquela que sustentava o ministério de Jesus. Você já parou para pensar em Maria Madalena, gente? A Bíblia fala que Jesus expulsou demônios dela, vários. E ela se tornou a base ministerial de Jesus, aquela que financiava o ministério de Jesus junto com Joana e outras mulheres. A graça pegou um ladrão que estava numa cruz, que viveu uma vida toda errada. Nos últimos minutos da sua vida. Eu falei aqui, eu ouvi um pastor descrever dessa forma, e eu achei maravilhoso. Eu imagino quando esse ladrão entrou no céu. O anjo olhou para ele e falou: quem é você? Eu sou o ladrão da direita. E quando que você aceitou Jesus? Não aceitei não. Eu só falei com um homem que estava lá na cruz comigo. Me explica aí então, qual é a teologia da justificação? Nunca ouvi falar disso. E da santificação? Nunca ouvi. Não, quanto tempo de crente você tem? Crente? O que é isso? Não, quantos dias você subiu no monte? Monte? Eu estava no monte pendurado numa cruz, né? É esse monte que está falando? Não, para. Você já é batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas? Ele falou: não, eu não tenho nada disso, eu não sei nada disso. Como que você chegou no céu? O homem na cruz do meio falou que eu podia vir. Irmãos, a graça é isso. A graça é quando o homem que estava pendurado na cruz do meio fala: você pode entrar, você é aceito, você tem acesso. Não precisa ser membro da Freedom, membro de nenhuma igreja. Você precisa aceitar Jesus e dizer: eu quero receber essa graça na minha vida. Se coloca de pé comigo, por favor. Não importa quem você foi. Não importa o cargo que você tem ou não. Não importa se você veio carregado de pecados e entrou aqui hoje. Aqui tem graça para você. Tem graça nessa casa. E você não precisa sair daqui da forma que você entrou. Tem favor e misericórdia. Amor incondicional. Bondade inesgotável de Deus. Irmãos, se o ladrão que viveu a sua vida completamente errada, nos últimos minutos teve um encontro com Jesus, hoje Deus está dando uma oportunidade para você encontrar com Ele mais uma vez. E eu tenho uma notícia para você: não importa o tamanho do teu pecado,
Ai, pastor, eu só falei uma, não importa. O tamanho da dívida que você tem. Você foi resgatado. Você foi redimido. Você foi justificado. Você foi aceito. Você foi santificado. Você tem acesso a essa graça. E Ele está dizendo para você hoje: não carregue pesos que você não foi feito para carregar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ei! Venha carregando os seus pesos, mas deixe eles aos pés de Jesus. Não saia com eles daqui hoje, porque neste lugar está o dono da graça. A personificação da graça está neste lugar, e Ele quer ter um encontro com você. Um dia uma mulher pecadora entrou na casa de Simão, o fariseu. E essa mulher, ao entrar na casa, ela se ajoelhou atrás de Jesus e começou a chorar. E ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Aí o Simão, aquele que era o crentão, falou: ei, se ele soubesse quem era essa mulher, não deixaria ela tocar nele não, hein? Jesus falou: Simão, entrei na tua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Você não me deu um beijo no rosto, óculos santos. Mas essa mulher não cessa de lavar os meus pés. Ela não cessa de chorar. Ela não cessa de beijar os meus pés. Simão, deixa eu te perguntar. Tinha um senhor que tinha algumas pessoas que deviam para ele. Um devia 1.000, o outro devia 100. E ele perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que vai amar mais? Ele falou: eu imagino aquele que devia mais. Ele falou: bem, sim, porque quem mais é perdoado, mais ama. Sabe por que eu amo Jesus tanto assim? Porque eu sei o quanto Ele me perdoou. Eu sei que eu não era digno. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei os traumas que Ele já me curou. Eu sei os fardos que Ele já tirou de cima de mim. Eu sei dos meus pecados. Eu reconheço as minhas falhas. Por isso eu amo tanto Ele. Porque eu dependo dessa graça todos os dias. Se eu estou aqui em cima hoje, se eu estou com o microfone na mão hoje, é porque a graça me alcançou todos os dias da minha vida. E sabe de uma coisa, não importa o quanto você tem carregado, hoje tem graça para você neste lugar. Tem favor imerecido, bênção imerecidas, bondade inesgotável para você. E eu quero convidar você a vir aqui na frente, lançar todos os seus fardos, lançar todos os seus pecados, deixa tudo nos pés de Jesus e fala: Senhor, eu quero depender dessa graça. E eu tenho uma notícia para você: você que depende da lei, você que ainda não conseguiu entender o que graça é, e diz: eu preciso, eu tenho que fazer. Eu quero que você venha na frente hoje, porque você vai sair daqui hoje liberto da lei. E você vai sair fundamentado na graça de Jesus. Cadê você? Cadê você que ama tanto? Cadê você que reconhece que precisa de Jesus? Cadê você que reconhece: eu preciso tanto dessa graça, eu não posso viver sem essa graça, eu preciso, eu sei que eu não sou merecedor, mas eu me rasgo, eu me lanço de completamente nessa graça. Cadê você? Feche seus olhos, igreja, por favor. Fique com os olhos fechados. Fique com os olhos fechados. Eu tenho uma notícia para você. Não importa se você é brasileiro, americano, hispano, hindu, a graça está disponível para todos. Não importa se você é crente há tanto tempo, você acabou de se converter, a graça está disponível a todos. A graça está disponível a todos. Venha receber mais. Venha receber mais. Irmãos, tem muitas pessoas que estão ainda aprisionados à lei, aprisionados a dependerem dos seus próprios braços, dos seus próprios esforços. Hoje venha receber libertação. Não é pela sua força, não é pelo seu esforço, é porque Ele decidiu olhar para você e te tornar justo, é porque Ele decidiu te tornar santo, é porque Ele decidiu, Ele escolheu você, Ele decidiu resgatar você do império das trevas e te transportar para o reino do seu Filho amado. Venha correndo para frente, venha correndo para frente, venha correndo para frente, venha receber graça de Jesus. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você,
Compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.